Boa noite a todas e a todos, sejam bem-vindas, bem-vindos. Queremos agradecer a quem nos acompanha aqui pelo YouTube, nessa noite em que a gente vai encerrar as atividades do primeiro UNBcast. Eu quero apenas dar as boas-vindas iniciais às nossas convidadas e ao nosso convidado, né, que vão integrar este fórum, e desejar aqui a todos uma boa noite e a todas, e pedir aqui já a gentileza da professora Nélia Del Bianco, né, para que ela conduza os trabalhos de abertura desse fórum, apresentando, né, os nossos convidados e convidadas e conduzindo as discussões. Então, quero desejar a todos um excelente painel, né, um excelente fórum, e que a gente consiga aqui traçar bons debates para o presente e o futuro desse projeto. Professora Nélia. Olá, boa noite a todos e a todos, muito bem-vindos ao primeiro fórum do projeto e da rede UNBcast, de podcasts universitários. É um prazer estar na companhia de todos vocês, especialmente de você, Elton, que é o idealizador desse projeto e que durante toda a semana proporcionou ao público uma discussão de excelente qualidade sobre esse fenômeno, né, atual e importante, que é o crescimento da produção de podcast, né? E a gente começa pedindo uma saudação especial da Renata Gomes, que é representante discente e que esteve participando desse projeto e fala em nome dos alunos da Universidade de Brasília, da área de comunicação. Com você, Renata. Elton, eu acho que Renata congelou nesse processo. Então, nós vamos passar a palavra para a professora Elis Regina Araújo, mestre e doutora em comunicação pela Universidade de Brasília, pelo programa de pós-graduação da Universidade de Brasília. É nossa colega da Faculdade de Comunicação no ensino de rádio, uma profissional de rádio que atuou durante muitos anos, inclusive, na Rádio Nacional, e com uma larga experiência, não somente no ensino, mas também como profissional de jornalismo, de radiojornalismo. Muito bem-vinda, Eli. Boa noite, é uma alegria estar aqui, eu me sinto muito honrada em compor essa mesa, agradeço muitíssimo ao Elton por esse convite, por poder reencontrar a Nélia, que é uma pessoa que eu admiro muito, e assistir a apresentação de Cleisiane, Zé Henrique, enfim, essa turma maravilhosa que está aqui. Eu estou aqui hoje não só como acadêmica, professora, mas também como produtora. Há 1 ano e meio estou aí na produção de um podcast, então a gente está nessa luta também, utilizando essa ferramenta que, como a Nélia disse, é um fenômeno importante e crescente nesse momento que a gente vive. É isso, gente. Muito boa noite e obrigada pela oportunidade. Obrigada, Elis. Vai ser muito bom contar com você no debate do trabalho de pesquisa realizado pela Cleisiane, que envolve os alunos da Universidade de Brasília, e com certeza ela vai trazer para a gente dados muito interessantes. E agora eu passo a palavra ao José Henrique Freitas, da APOD. Ele é formado em Ciências Biológicas, atualmente cursa doutorado em Bioquímica, é produtor de podcast, escritor, músico e ativista nos movimentos negro, estudantil e LGBTQIAP+. Natural de Pernambuco, adoro o seu estado. Zé também atua no socioativismo da Associação Brasileira de Podcasters como secretário. Seja bem-vindo, Zé Henrique. Oi, muito obrigado pelo convite, né? Como já foi dito aí, estou secretário da Associação Brasileira de Podcasters e vim aqui para conversar um pouco com vocês sobre essa questão de pesquisa em podcast também, já que a gente faz pesquisa de produtores, pesquisa também de quem é que são os ouvintes e o que é que eles estão consumindo em relação ao podcast.
Inclusive, esse ano já sai o resultado da última pesquisa da Pod Pesquisa Produtores, né? A gente está só tratando os dados para começar a lançar os gráficos, então fiquem ligados e ligadas que já vem algum resultado. E para você que eu não sei se precisa de uma acessibilidade, eu sou um homem negro com cabelo amarelo com mechas azuis, curtos e ondulados, uso barba por fazer, com um bigode um pouco mais aparente e um piercing no septo do meu nariz. Atrás de mim tem uma bandeira bissexual nas cores rosa, roxo e azul, com um fundo branco. Muito bem, Zé. Então, você fica conosco durante a exposição da Cleiciane. Eu acredito que esses dados que você tem sobre consumo, eles são muito importantes para estabelecer um diálogo com o trabalho que ela realizou. Então, antes de passar a palavra para a Cleiciane, que fará a palestra sobre consumo de podcast por jovens universitários e universitárias, apenas dizer que essas plataformas digitais, elas potencializaram muito essas formas de fazer, pensar a mídia sonora, e entre as mudanças nessa nova lógica de produção e circulação estão os podcasts, né? E vocês viram durante toda essa semana que ampliou muito o consumo de mídias sonoras e plataformas a partir desse boom, desse crescimento de produção em podcast. E o mais importante é que isso trouxe diversidade de vozes, novos produtores, assuntos que antes não eram pautados pela mídia tradicional e que agora estão neste formato disponível de uma forma dinâmica e interessante. E o outro detalhe é que houve também uma emergência de narrativas diferenciadas, além de você ter novas vozes, novas práticas de abordagens dos mais diferentes temas, né? E acrescenta-se a esse fenômeno o fato de que o hábito de ouvir e contar história foi fortalecido pelos podcasts, né? A emergência dos chamados podcasts narrativos, né? E são estratégias discursivas muito envolventes e que exploram cada vez mais essa audição imersiva, né? Proporcionada por essa estética sonora, né? E, com certeza, o Zé poderá atualizar esses dados, né? São mais de 34 milhões de pessoas que consomem podcast no nosso país, e o interesse aumentou ainda mais devido à pandemia, ao isolamento social por conta da Covid-19. E uma parte dessa produção de podcast, ela está ligada à mídia tradicional, os veículos tradicionais como o Globo, Folha de São Paulo. E sempre são narrativas diferenciadas, porque elas trazem uma lógica crítica da apuração jornalística e um resumo dos acontecimentos que permite àqueles que não acompanham o jornalismo diário, o hard news, possam ficar atualizados, mas com uma abordagem crítica. E é sobre o consumo dos jovens, que os jovens fazem desses podcasts jornalísticos, que eu passo a palavra agora à Cleiciane, antes fazendo uma breve apresentação. A Cleiciane Quintino é mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade de Brasília, na linha de Poder e Processos Comunicacionais. Ela é formada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará, ela é jornalista, e é servidora técnica administrativa da Universidade de Brasília, atuando no canal universitário UNB-TV. E faz diariamente produções de reportagens, entrevistas, mini documentários, além de produzir conteúdo específico da TV para redes sociais. E trabalhou como repórter na Universidade Pública Federal do Ceará e como editora do programa Jornal da Educação da Rádio Universitária 107.9 da UFC, que, aliás, tem uma grande audiência naquele estado. Tem experiência em produção jornalística, impressa, audiovisual, radiofônica e produção para as redes. E acrescento a este breve currículo o prazer enorme que eu tenho de ser co-orientadora da pesquisa que Cleiciane realiza no programa de pós-graduação em comunicação. Cleiciane, você está com a palavra.
Obrigada pela apresentação, professora Nélia. Obrigada também pelo convite. Para mim é uma honra poder compartilhar um pouco da minha pesquisa, trazer aqui alguns resultados para vocês, do que eu já achei, né, nessa pesquisa de mestrado. Eu tinha preparado uma apresentação, eu vou colocar aqui também o tempo para eu não competir muito com a sexta-feira de vocês. Então, eu tinha preparado uma apresentação mais formal por slides, mas pelo que eu vim acompanhando aqui durante a semana do NBcast, as conversas têm sido mais ao estilo de podcasts, né, mais informais, mais conversas mesmo, mais conversadas. Então, eu vou fazer aqui uma apresentação mais conversada, contando um pouquinho também de como foi essa minha trajetória, né, como que eu cheguei a esse tema. E mais ao final, no meio da apresentação, eu vou trazer, assim, alguns dados gráficos, aí sim eu vou compartilhar com vocês alguns slides. Bom, acho que eu queria começar falando como que eu cheguei, né, eu estudo os usos e os significados dos podcasts jornalísticos no consumo dos estudantes, né, de graduação da Universidade de Brasília, no cotidiano deles. Mas esse não é um tema pronto, né? Ele teve toda uma trajetória, ele foi sendo construído ao longo do tempo, e isso começou em 2019, num evento também, que foi promovido pela FAC, e que o professor Elton estava na organização também, e trouxe a produtora Mari Faria, né, que é do podcast Foro de Teresina, da revista Piauí, que eu sou ouvinte, né? Então, ela veio para Brasília conversar sobre os estudantes, sobre a experiência do Foro de Teresina e como fazer podcasts, e eu fui assistir como curiosa também. E aí, acabei gostando muito, eu pensei, nossa, meu projeto de mestrado, porque eu já estava pensando em fazer um projeto de mestrado, poderia ser sobre algo que eu gosto tanto, né? Acho que ia ser legal trabalhar com isso. E aí, fiz o projeto, eu fiz um projeto para estudar rotinas produtivas do podcast, né, do Foro de Teresina, na revista Piauí. Mas quando eu entrei no mestrado, e você vai conversando com outras pessoas, você também vai fazendo outras leituras, e aí conversando com a minha orientadora, né, a professora Dione Moura, a gente pensou que na verdade, eu vi que eu não estava assim, tão interessada em ficar olhando apenas para a produção dos podcasts, né? Eu estava, e todos nós estávamos, muito interessados nesse consumo, né? O que a gente faz com essa mídia, né? O que a gente faz com isso no dia a dia? Então, a ideia foi mudar, assim, o meu olhar, né? E aí, à medida que eu mudei o olhar, né? Eu não vou olhar mais apenas para a produção, eu quero ver o consumo, eu fiquei pensando, e agora, o que eu faço, né? E aí, numa das conversas com a professora Nelly, que é minha orientadora, como ela mesma já apresentou, ela me apresentou um livro que é fininho, que ele é super poético, né, chama Por que Estudar a Mídia, de um pesquisador inglês chamado Roger Silverstone. E ele é pequenininho, assim, mas ele é bem denso, assim, eu li até algumas vezes esse livro, e ele é muito interessante porque ele trata, né, ele fala que a mídia está presente em tudo, né, no nosso cotidiano, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, e faz parte do tecido social, tem ajudado a moldar as nossas experiências no cotidiano, e aí ele propõe que a gente estude a mídia por uma relação um processo de mediação, no qual produtores e consumidores estão engajados num processo contínuo de produção e circulação de significados, né? E aí, uma das dimensões para estudar a mídia num processo de mediação seria por meio do consumo, né, da relação de consumo. Mas não seria um consumo como numa abordagem de economistas, da administração, do marketing, que tem mais uma perspectiva utilitarista, racional, individualista. Também não seria uma perspectiva que também é presente nas ciências sociais, na sociologia, de uma crítica moralista do consumo, né, de que o consumo está alterando as formas tradicionais, né, tá diminuindo, né, as relações das pessoas, né, está provocando alterações negativas. Seria uma perspectiva mais de uma dimensão social que começou a ser produzida, né, a ser pensada na antropologia na década de 80 e que vem ganhando força, né, ano a ano, nessa perspectiva. E aí um livro assim que é um marco disso e que é basilar para todo mundo que estuda o consumo nessa perspectiva do social, né? É um livro chamado O Mundo dos Bens, da
antropóloga Mary Douglas e do economista Baron Isherwood. E aí eles falam no livro, que é bem interessante, né, para a gente pensar nos bens não pelo lado utilitário, né, a roupa não serve só para vestir, a comida não é só para comer, tem outras coisas envolvidas, né, ao lado dos usos e das práticas, existem também significados associados, né, então além de comer, além de me vestir, o que isso significa, né, socialmente? Então, o consumo, os bens ajudam a fixar também estilos de vida, a moldar a cultura, a transformar culturas. Então, eu decidi investigar os usos e os significados dos podcasts, e aí especificamente dos podcasts jornalísticos, mas acabo falando também dos podcasts de um modo geral, para jovens estudantes. Aí eu acho que é interessante eu falar por que eu decidi estudar os estudantes da Universidade de Brasília. Não é só porque eu trabalho na UNB e porque isso facilitaria. Claro que facilita, mas não é esse o motivo principal. Duas pesquisas nacionais, né, que é o IBOP e o da ABPOD, de 2019, apontam que o perfil, né, de quem consome podcasts jornalísticos, não, podcasts de um modo geral, no Brasil é majoritariamente homem, jovem, da região sudeste, das classes A e B, nas classes mais altas, dessas classes mais altas, e aí com ensino superior. Então, o perfil dos estudantes da UNB se encaixa dentro desse perfil, né? É um perfil majoritariamente jovem. E um outro motivo para estudar esse público é porque algumas pesquisas também internacionais, tem uma pesquisa do Instituto Reuters com a Universidade de Oxford, que aponta que os podcasts jornalísticos têm crescido, né, no mundo todo, em oferta e em demanda, e eles têm sido usados como um produto estratégico das empresas jornalísticas para capturar um público jovem, né, e que cada vez mais acessa as notícias, né, tem acesso ao noticiário por links nas redes sociais, que tem um distanciamento também, não é tão íntimo da linguagem do noticiário. Então, por esses dois motivos, eu decidi estudar os estudantes da Universidade de Brasília. E aí, eu defini qual que seria o meu olhar e qual que seria o meu público, mas como que eu faria essa pesquisa, né? Então, a gente optou por fazer uma triangulação metodológica, que é uma abordagem metodológica que também tem crescido nas ciências sociais, que combina métodos quantitativos com métodos qualitativos, mas a pesquisa continua sendo uma pesquisa de perspectiva qualitativa. E aí eu fiz essa pesquisa em 2 etapas. A primeira foi um questionário, que foi aplicado entre os estudantes durante um mês, e aí recebemos 765 respostas válidas, e isso significa um percentual de uma representação de 2% da população de estudantes de graduação da UNB, que é em torno de 40 mil estudantes, né? E após, né, essa aplicação desse questionário, que a gente também contou com um suporte estatístico, né, tanto para uma orientação junto com as orientadoras na produção do questionário, nos pré-testes, né, que foram realizados para ver se aquelas questões faziam sentido ou não, e também com a tabulação dos dados, né, que o que facilitou também as minhas análises depois para a construção dos gráficos. E aí esse questionário também me forneceu um filtro para selecionar os estudantes que eu entrevistei em uma segunda etapa, né? Então, o questionário me deu uma dimensão, né, do perfil dos estudantes, sinalizou alguns dos significados que eu queria buscar, mas as entrevistas, elas ampliam essa visão, né, de como que isso funciona na prática, né? Então, eu queria agora apresentar alguns dados para vocês, vou colocar aqui. Posso colocar, né, gente? Vou compartilhar minha tela. Sim, pode. Vocês conseguem ver? Está partilhando. Está dando para ver já, então? Não, Cleiciane. Não está aparecendo? Agora, volta lá, você começou a aparecer. Isso, não agora tá. você...
Tá Você tem que aparecendo? colocar... Um minutinho. Você está entrando e saindo, não dá dando tempo de fixar a tela. Eu tô parada. É? Sim. Será que eu interrompo e começo de novo, então? Luciane, importante que... Você está no Chrome? É importante... Sim. Tá, então Peraí, compartilhar eu vou interromper e vou começar de novo aqui a apresentação. Que aí eu vou fazer a janela inteira. Que aí vocês veem se... Dá para ver agora que eu não consigo ver mais o chat, não consigo mais ver vocês. Tá Isso, dando? perfeito, está dando. Continue, nós estamos te vendo. Então, eu vou apresentar aqui, só para situar vocês, um pouco sobre o perfil, né, de quem consome podcast jornalístico entre os estudantes que participaram da pesquisa, né? Confirma também as pesquisas internacionais de que os estudantes acessam mais as notícias, né, por meio, né, o principal meio acaba sendo as redes sociais, né? A gente vê aí Twitter, Instagram e o Facebook liderando, são 50,2% dos estudantes começam a acessar por essas redes sociais. A gente observa aqui que os podcasts representam apenas 3,8% quando a gente vê quando a gente observa o principal meio. Mas não é baixa representatividade, não. Nesse outro slide aqui eu mostro, 95% da minha amostra já teve algum tipo de contato com os podcasts jornalísticos. 40% já ouviram, mas não desenvolveram o hábito, e 55%, né, escuta algumas vezes por mês, pelo menos uma vez por semana e pelo menos uma vez por dia. E, bom, é isso. Em relação ao gênero, que a gente observou é que mais estudantes homens, né, 65% dos homens têm o hábito de ouvir podcasts em geral. Quando a gente observa os jornalísticos, ou as mulheres, elas é um pouco menos, né, 46,90%. Quando a gente observa só os podcasts jornalísticos, cai para os dois, né, tanto para homens quanto para mulheres, mas nesse tipo de podcast as mulheres têm uma escuta um pouco maior do que a dos homens, né, elas representam 38,50% das mulheres escutam podcasts jornalísticos, né, enquanto os homens são 35%. Quando a gente observa a área, né, de um modo geral, dos podcasts em geral, 60,70% dos estudantes de exatas, ciências da terra e engenharias escutam, né, é o perfil que mais escuta, e em relação às ciências humanas vem em segundo lugar, em sociais aplicadas, né, com 56,90%. Quando a gente observa só os podcasts jornalísticos, cai para todos, né, mas nas ciências humanas acabam escutando mais, né? 43,80% dos estudantes de ciências humanas têm o hábito de ouvir mais os podcasts jornalísticos. Tem essa diferença. Como eu já tinha falado, os podcasts são escutados, de um modo geral, por 55% dos estudantes, e quando a gente observa só os podcasts jornalísticos, esse percentual cai para 37%. E aí, qual é o podcast jornalístico mais escutado? É o Café da Manhã, da Folha de São Paulo, né? Alguns estudantes, nas entrevistas, relatavam para mim que desenvolveram uma lealdade, que se trata de um podcast, de um jornal com credibilidade, que tem 100 anos de tradição. Esse estava entre os motivos. E agora eu vou passar para uma parte mais importante do meu trabalho, que são os significados do consumo, né? Eu vou apresentar aqui 4 significados que eu encontrei associados à prática, né, e à escuta dos podcasts jornalísticos. E aí eu vou falar mais ou menos um pouquinho de cada um deles, né? O primeiro seria a fixação de um estilo de vida cada vez mais veloz. Quando eu pergunto para os estudantes os motivos para escutar podcasts de um modo geral, podcasts jornalísticos, né, eles apontam que é principalmente, né, 91,5% apontam que é para ocupar o tempo de outras atividades. E aí vem outros motivos, que é para se informar, para ter conhecimento fora da área, para se divertir, ocupar o tempo livre,
e também para obter companhia. Isso que é interessante, esse dado de ocupar o tempo de outras atividades, porque nos faz pensar sobre as periodicidades do consumo, que são características associadas ao consumo de bens ou de serviços, né? Essa antropóloga que eu utilizo bastante na minha dissertação, a Mary Douglas, né, e também o economista Asherwood, eles falam que existem algumas atividades, quando elas são muito repetitivas, né, elas têm uma alta frequência, elas costumam ser desvalorizadas. E que atividades seriam essas, né? Por exemplo, as atividades domésticas que a gente precisa fazer, a gente é obrigado a fazer, tem alta frequência e é desvalorizada, né? O próprio deslocamento, né, que a gente faz diariamente. E aí existem alguns bens, alguns serviços que são capazes de atenuar essa periodicidade e nos tornar disponível para outras atividades que seriam mais valorizadas. Aí pensando aqui uma coisa do nosso dia a dia, a máquina de lavar poderia ser um exemplo de um bem que consegue atenuar essa frequência, né? Essa periodicidade. No caso do podcast, ele não é um bem que consegue substituir uma atividade, mas os estudantes mostram, né, e aí eu vi isso nas entrevistas, que ele consegue qualificar e otimizar o tempo de atividades consideradas obrigatórias e chatas, né, como lavar a louça, por exemplo. E aí até um estudante fala assim, com isso com o podcast eu consegui dourar a pílula, porque agora eu não estou lavando a louça, eu estou escutando o podcast, recebendo informação e de quebra estou lavando a louça. Então, tem esse elemento, né? E eles falam muito dessa necessidade de aproveitar os tempos, né? Às vezes eles até começam a ouvir o podcast, quando vê já está fazendo alguma atividade, né? Porque alguns falam que usam também para dar foco aos pensamentos, né? Os podcasts teriam essa capacidade também. Então, eles estão sempre buscando mesclar várias atividades numa só, né? Num único momento. E isso tem ajudado a fixar um estilo de vida cada vez mais acelerado. Eu não estou querendo dizer com isso que os podcasts estão acelerando a vida das pessoas, mas contribui para essa manutenção desse estilo de vida que já vinha acontecendo e não é só com a mídia podcast. Um outro dado que reforça isso é que eles consideram que estão poupando o tempo de busca de informação com os podcasts, né, que mais de 55%, né, dos estudantes concordam com essa informação. Um outro significado que eu encontrei, né, associado ao uso e à prática do consumo, é a manutenção de relações sociais, né? Os podcasts têm ajudado a construir e manter relações com amigos e familiares à medida em que nós usamos, né, esses conteúdos, seja para puxar um assunto, seja para compartilhar um argumento, né? E aí os estudantes concordam, 83,4% dos estudantes, né, que participaram da pesquisa concordam, né, com esse dado. E aí eu pergunto, né, nas entrevistas, como que seria isso, né? Como é que se dá esse uso no dia a dia? E aí foi interessante que um estudante, acho que era do turismo, não vou me recordar agora exatamente, mas ele foi citar um exemplo, né? Ele dizia que se considerava uma pessoa muito leiga, que não sabia nada de política. E aí, uma vez ele estava na UNB, resolveu ir com os amigos para um bar, acredito que o pôr do sol, e aí lá no bar, as pessoas começaram a conversar, estavam conversando, e aí chegou um momento que, inevitavelmente, se começou a falar de política. E ele disse que, naquele momento, ele se calou, ele não conseguia mais falar nada, porque ele não entendia nada de política. E aí, em 2019, quando ele conheceu o podcast jornalístico, que foi, inclusive, o Café da Manhã, ele ficou pensando, vou dar uma chance, porque ele viu que começava a entender sobre aquele podcast, sobre aquele assunto, né? Então, estava ajudando ele nas conversas com os amigos. E aí, outros estudantes também deram outras situações parecidas, que são interessantes, mas eu vou passar para mostrar mais outros dados, né? Um outro significado que eu encontrei na pesquisa é que os podcasts têm ajudado, né, têm uma capacidade de dar sentido aos acontecimentos diários, né, à medida que ajudam a interpretar o que acontece no Brasil e no mundo, né, e a facilitar o entendimento dessas notícias.
Isso se dá por duas razões, né? Pelo aumento do consumo de informação, né? Uma intensificação do consumo de conteúdo jornalístico, né? 59,9% dos estudantes dizem que se sentem mais estimulados a consumir esses conteúdos, e isso está associado também ao fato de que os podcasts, segundo os estudantes, facilitariam a compreensão das notícias, né? 87,9% dos estudantes dizem que ficou mais fácil entender o que está se passando. E aí eles apontam algumas características, né, nas entrevistas, eles foram falando, né, o aprofundamento é uma característica que permite, que facilita a compreensão das notícias, e esse aprofundamento tem a ver com a presença de especialistas nos podcasts, com o tempo dado, né, a um assunto. Aí tem um estudante que até fala, o Jornal Nacional faz um programa de uns 40 minutos para falar do Brasil inteiro, e que todo mundo consiga entender tudo que se passou naquele dia, no país e no mundo. Enquanto o podcast escolhe um assunto para falar em meia hora, né, na maioria dos podcasts, sobre especificamente aquele único assunto, trazendo aí também os contextos, né, as causas e as consequências, né, desses assuntos. Teve uma menina que falou que ela estava falando, o podcast estava falando sobre a crise energética do país, né? E aí ela ficou sabendo que teve um apagão, ela não sabia que em 2001 a gente já tinha passado por isso, e aí o podcast trouxe também essa informação para ela, né? Então, são vários os relatos dos estudantes em relação a isso. Outro motivo também para facilitar a compreensão das notícias tem a ver com uma linguagem, né? Um estudante até fala, é uma linguagem mais jovial, ela usa até esse termo, mas sem perder a formalidade do jornalismo. E um outro dado que apareceu muito nas falas dos estudantes tem a ver com a entonação que os apresentadores e os especialistas trazem, né, ao passar uma informação. Eles falam que a voz, a forma como uma pessoa fala, o tom que ela dá, já é um elemento, uma pré-informação de que aquela notícia é boa ou ruim. Eles já conseguem saber ali onde é que eles estão pisando, né? E às vezes o texto eles precisam ler uma, duas vezes, e mesmo lendo às vezes duas vezes não entendem, né? Porque faltam alguns dados, alguns conceitos que eles não conheceriam, né? E às vezes o tom da voz preenche essa lacuna que se tem. Um outro significado que eu achei foi em relação à construção de hábitos de consumo de notícias, né? Tem vários hábitos, mas eu vou tratar aqui basicamente de dois. Em relação às horas de escutas de podcasts, né? A gente vê que 79% dos estudantes costumam escutar pelo menos uma hora de podcasts por semana. Quando a gente observa os jornalísticos, esse percentual sobe para 85% dos estudantes, pelo menos uma hora. E aí a gente vai olhando aqui os gráficos, né, entre os marcadores de horas, e a gente observa que, por exemplo, mais de 7 horas por semana é muito maior, né, está presente nos estudantes que escutam podcasts jornalísticos, né, mais do que os estudantes de podcasts em geral. Então, tem essa gradação. Uma outra coisa também que eu observei foi o consumo de podcasts na pandemia, né? Que, ao contrário do que a gente poderia imaginar, houve um aumento, né? E a gente poderia imaginar que ia ter uma diminuição, uma queda, porque é uma mídia móvel, estava sendo acompanhada pelos estudantes, basicamente nos seus deslocamentos, né? Diários, no ônibus, no carro. E hoje o que a gente vê é que, mesmo com a pandemia, que nos limitou ao espaço doméstico, peço perdão pelo barulho, mesmo com a pandemia, esse consumo aumentou, né, e só fez mudar os locais, né, se antes era no deslocamento e no carro ou no ônibus, hoje é em casa, fazendo atividade doméstica, basicamente. E a gente observa esse mesmo resultado quando observa os podcasts jornalísticos, né, entre os estudantes que escutam podcasts jornalísticos também houve um aumento similar, né, ao do consumo de podcasts em geral. Bom, foram esses alguns dos resultados que eu encontrei, alguns dos significados, né? Eu não quero dizer com isso que esses significados são exclusivos da relação estudantes, jovens, com os podcasts. A gente pode observar, pode ser que isso também ocorra com outras mídias, né? E também com outras faixas etárias, não seria só com os jovens, né? Mas ele é interessante para a gente observar como que se dá a inserção dos podcasts jornalísticos na dinâmica da vida social desses jovens, inclusive, que
são considerados, né, pouco íntimos da linguagem do noticiário, né? Então, a gente está conseguindo compreender um pouco mais um fenômeno midiático que tem moldado nossas experiências, né? E aí me colocando como jovem também. Bom, acho que é isso. Não sei se eu falei muito rápido, mas acho que no debate a gente pode também falar mais de alguns outros dados. Eu tenho vários dados, mas tentei aqui trazer alguns principais para a gente dar um início às conversas. Muito bom. Cleiciane, está dentro do tempo, ainda nós temos aí mais uns 30 minutos para o debate. Aqueles que estiverem interessados em fazer pergunta podem enviar pelo chat do YouTube, que ela será transmitida, vai chegar até nós. Eu abriria a palavra agora para a Elis e depois o Zé, para ele fazer perguntas a Cleiciane, porque acredito que tem muitas coisas aí que dialogam com as pesquisas que vocês realizam no âmbito da associação. Elis, você teria alguma questão a colocar para a Cleiciane nesse momento? Sim, eu tenho alguns comentários. Primeiro, parabenizar, viu, Cleiciane? Assim, pesquisa excelente. E dizer que muito do que você observou, né, a gente poderia comentar vários aspectos aqui da sua apresentação e sobre os podcasts, mas dois fenômenos que me chamaram muita atenção, especialmente nesse período de 1 ano e meio, que é justamente o período que a gente está de ensino remoto aqui na Universidade de Brasília, que é a adesão dos estudantes ao podcast como uma ferramenta didática de ensino. Então, durante esse período, quase 300 estudantes passaram por mim, e mesmo utilizando videoaulas, utilizando slides, textos, os podcasts foram a mídia que eles aderiram. E foi bem interessante porque eles não só aderiram para ter acesso ao conteúdo das aulas, né, especialmente laboratoriais, mas também para ter a sua autossuficiência na produção e a sua autonomia. Esse foi um fenômeno que eu observei. O segundo fenômeno, e aí que eu acho que tem um pouco a ver com a sua pesquisa, quando você diz que houve um aumento durante a pandemia, que você esperava que fosse justamente o contrário. E aí que vai entrar a minha pergunta depois sobre a questão do conteúdo, que tipo de conteúdo é esse, né, que eles assumiram. Eu coordeno hoje na Faculdade de Comunicação 2 projetos que trabalham a questão da saúde mental e da qualidade de vida, utilizando práticas de meditação e de yoga. Quando o ensino remoto começou, veio aquela discussão, como eu continuaria desenvolvendo esses projetos sem parar? E o que eu observei foi que houve uma adesão, um crescimento exponencial do consumo de conteúdos de bem-estar, de saúde em podcasts. E lógico que a pandemia exacerbou essa procura. Dados já mostram que hoje as playlists de yoga são a segunda mais consumida no mundo na plataforma Spotify, só perdendo para de corrida. Em quarto vem ali a meditação, ou seja, as pessoas estão sedentas desse tipo de conteúdo, né? Como diz o filósofo Byung-Chul Han, a sociedade está basicamente cansada e doente. Então, eu vejo, né, enxergo o podcast como uma mídia bastante funcional para a produção desse tipo de conteúdo. E aí eu não sei se a sua pesquisa, você disse que tem outros dados, se ela faz essa relação com os conteúdos consumidos nesse período, e como que você enxerga essas possibilidades, né, do podcast como uma ferramenta didática, como uma mídia muito funcional para a gente tratar de bem-estar, tomando aqui bem-estar, né, em vários aspectos, não só da saúde física e emocional, mas também qualidade de vida, relações sociais, que foi algo que você apontou na sua pesquisa, que eu gostei bastante dessa parte de significados de consumo, certo? E essa qualidade nas relações, no trabalho, enfim. Como que você enxerga isso?
E se a sua pesquisa ela traz essa retratação, essa relação, esse link entre esse consumo jornalístico que eles tiveram, porque as mídias elas prestaram, a meu ver, eu quero fazer essa defesa aqui, um papel essencial durante todo esse período. E eu enxergo que o podcast teve um papel muito relevante, então gostaria que você comentasse. Obrigada, Elis. Com a palavra, Cleiciane. Obrigada pelas questões, professora Elis. Eu não tenho alguns dados, né, mas a minha pesquisa focou basicamente no podcast jornalístico, né, então não saberia te dizer quais os conteúdos consumidos nesse período da pandemia, né. Eu sei que os podcasts jornalísticos não são os principais, né, como eu falei. Se eu não me engano, acho que é comédia e cultura pop são os mais ouvidos, né? Mas acho que o Zé Henrique também pode até dar dados nacionais sobre isso, né? Acho que segue uma tendência nacional, né? A escuta dos podcasts na UNB, pelo que eu observei, né? Mas um dado interessante que aí faz um link com o seu interesse, né? Nessa questão de bem-estar e qualidade de vida, né? Eu vi que, de uma maneira geral, podcasts em geral e podcasts jornalísticos tiveram um aumento, né, do consumo. Mas eu também, nas entrevistas, eu tentei entender dos estudantes que diminuíram, né, o consumo, por quê? E aí, obviamente, tem a ver com o deslocamento, mas uns cinco estudantes falaram para mim que eles apontaram, colocaram nas palavras deles uma questão de saúde mental, né? Eles estavam reduzindo o consumo de podcasts jornalísticos por uma questão de saúde mental. Eles disseram que passaram a ouvir muitas notícias, consumir o tempo inteiro muita notícia triste. E aí tem um estudante que dá até um exemplo, ele disse que estava ouvindo o podcast O Assunto, da Globo, né? E ele disse que a entrevistada era uma médica em Manaus, na época da crise, né? A crise mais aguda em Manaus, e a médica falou que num dia ela deu 20 atestados de óbito, né? E ao ouvir aquilo, ele se emocionou e disse, não, chega, não dá mais, eu não quero mais ouvir isso, eu não tenho mais condição. E aí ele passou a reduzir os podcasts jornalísticos, começou a escutar mais podcasts de comédia e audiobooks também. Decidiu tirar um pouco, reduzir o consumo. E alguns estudantes apontaram isso, assim, que estavam enlouquecendo com tantas notícias ruins. Mas apesar deles colocarem isso, de um modo geral, houve aumento, né, do consumo. Mas eu não conseguiria dizer especificamente dos podcasts que trazem essa questão do bem-estar, da qualidade de vida, mas eu acho que esse dado pode ser interessante, assim, conversa um pouco com os seus interesses. Eu pediria ao Zé se pode dar uma palhinha dos resultados da pesquisa e se ele atende a essa questão colocada pela Elis sobre o consumo de podcast pelos jovens, né? Eu não sei se vocês fazem esse corte na pesquisa e se esse aumento, se registrou esse aumento pelo interesse de podcasts que falem sobre saúde, bem-estar. Certo. No caso, a Podpesquisa para ouvintes sai o formulário esse ano, para a gente ter resultado no ano que vem, porque esse ano saem os resultados da Podpesquisa Produtores, mas a gente já tem o resultado de 2019, e pelos resultados de 2019, nas categorias, pelo menos, a gente tem um crescimento em alguns temas, né, mas sempre vai estar em primeiro e segundo lugar disputando o tema cultura pop e comédia, mas teve um grande crescimento em podcasts que falam sobre política e sobre feminismo. Política, no ano 2019, teve um crescimento de 13,1%. Cultura pop continua crescendo o tempo inteiro e é um dos temas que é mais debatidos em podcasts diversos, né? Mesmo que o podcast não seja sobre cultura pop, em algum momento ele fala sobre cultura pop, porque acaba que é um tema que está inerente a todas as outras coisas, todas as discussões. Está em jornalismo, quando a gente quer falar, fazer uma crítica de filme e tudo mais, a gente está utilizando o que a gente conhece de cultura pop nisso. E aí, em relação a essa questão de idade, sim, a gente tem um público mais ativo economicamente, que a gente pode chamar de jovens, adultos ou de
novos adultos, né? Que aí a gente vai ter esse perfil entre 24 e 35 anos de idade. E aí são essas pessoas que mais consomem podcasts. Então, estão aí trabalhando movendo a economia, no caso, e também a maioria deles participa de alguma forma com os podcasts, seja também ajudando com financiamento coletivo, né? Mas sobre a pesquisa, já que Cleiciane apresentou, eu achei incrível, porque foca num ramo específico, que é o ramo jornalístico, e aí tu falasse da questão de que algumas pessoas entrevistadas falaram sobre essa aderência, esse fenômeno que a gente poderia falar, né, das pessoas se ligarem fortemente aos podcasts, né? Tu chegou a fazer perguntas a essas pessoas, porque hoje o formato de ouvir podcast mudou muito, né? Antes as pessoas ouviam podcast no ônibus. Com a pandemia, muita coisa mudou. As pessoas passaram a ouvir podcast lavando prato, limpando casa. Você chegou a ver qual forma, de que forma as pessoas preferiam ouvir esses podcasts, porque às vezes isso também tem influência, justamente, por exemplo, pessoas que se dedicam a ouvir o podcast sem fazer nada. Elas não vão fazer nada, vão ouvir aquele tema inteiro. E a gente tem um dado que foi uma pesquisa feita no Twitter, pelo próprio Twitter Brasil, em que 36% dos ouvintes que usam o Twitter e são ativos no Twitter param tudo que estão fazendo para ouvir um podcast. E os outros 60% escutam fazendo alguma coisa. E aí a gente tem um nicho que é o Twitter. Mas aí nesse nicho que é o NB, por exemplo, chegou a ver como é que é essa escolha das pessoas em ouvir o podcast? Sim, eu acho que até mostrei um pouquinho do dado, né? 91% escutam principalmente, né, durante atividades, quaisquer atividades, ou no deslocamento ou em casa, né? Na pandemia acabou se concentrando em casa, né? Sendo lavando a louça, né? Fazendo faxina em casa. Alguns falam de caminhadas, e aí uma coisa que eu achei interessante porque algumas mídias, né, alguns estudiosos apontam a capacidade da mídia organizar o cotidiano, né, ao ponto de que, às vezes, isso foi muito observado com a TV, né, tem pesquisas que falam, pesquisa de uma professora antropóloga da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Isabel Travancos, que ela fala da TV, do Jornal Nacional, como um relógio social, à medida que a pessoa chega até a associar algumas atividades ao horário do Jornal Nacional. No horário tal eu vou estar no Jornal Nacional, eu vou estar com tais pessoas, eu vou jantar. Então, elas conduzem, organizam o dia de acordo com a mídia. Com o podcast é o contrário, né? Ele acaba se inserindo no tempo das atividades. Então, a pessoa, eles calculam, né, o horário, eu vou levar 20 minutos para ir à padaria e voltar. Qual podcast cabe nesse tempo, né? E, às vezes, eles aceleram para caber nesse tempo. Aí tem um estudante que ele ouvia muito no deslocamento para o UNB, que ele demorava ele andando, era quase 1 hora entre ir e voltar. E aí ele reduziu o consumo na pandemia, porque ele diz, eu não tenho 1 hora de louça para ouvir podcast. Então, é sempre associado às atividades, né? E aí tem essa coisa de focar a atenção especificamente para o podcast. Até acontece, mas é bem raro, né? E aí um estudante falou, às vezes essa menina era da nutrição, ela falou, às vezes eu vou ouvir só o podcast, e quando eu vejo, eu já estou organizando meu quarto, já estou fazendo outras coisas, porque ela acha que a própria mídia chama para fazer 2 atividades ao mesmo tempo, e não ficar só focando. E alguns estudantes até falam, pode ser que tenha gente que diga que a gente precisa relaxar, fazer uma coisa só de cada vez, mas ele acha bobeira, ele diz que acha um desperdício de tempo você não aproveitar o tempo de atividades maçantes e burocráticas e obrigatórias, e não aproveitar esse tempo para se informar, para ganhar um conhecimento a mais, né? Estão sempre buscando qualificar o tempo das coisas, né? É interessante, Cleiciane, que houve uma ressignificação das tarefas do cotidiano em função dessa audição, porque tem um elemento da oralidade, né? Porque essa oralidade ela tem um efeito imersivo.
que eu não sei se esses estudantes entrevistados chegaram a mencionar isso. Porque, como diz o McLuhan, o ouvido é inclusivo, né? Quando você está ouvindo, você se concentra naquilo que ouve, mesmo que você esteja dividido em outras atividades. Mas esse nível de concentração, ele se dá por essa linguagem que combina a voz, né? Eles ressaltaram muito a questão da voz, texto, e um texto de qualidade, os efeitos sonoros, uma dinâmica narrativa que leva necessariamente a essa imersão, a essa concentração, para que possa, de fato, permitir que você possa ressignificar uma coisa que seria muito chata, como lavar a louça, né? E em relação a isso, né, sobre essa imersão, 2 estudantes falam algo nesse sentido, dos fones de ouvido, né? Eles foram 2 especificamente, eles eram das engenharias, né? Eles dizem que vivem com o fone no ouvido, né? E eles têm uma relação muito próxima com o áudio, de um modo geral. Então, estar com o fone de ouvido é como estar com os membros no corpo, né? Faz mesmo parte de quem eles são. E essa outra coisa da imersão, né? Tem um estudante que diz que ele não escuta atentamente, ele deixa lá, tocando, e se chamar a atenção, se alguma coisa for muito importante, vai com certeza chamar a atenção dele, ele vai parar para se atentar àquilo, né? E em relação também a essa coisa de trazer o podcast para o dia a dia, também achei interessante. 2 estudantes também falaram, um falou que programa o próprio alarme do celular no podcast, então ele acorda tocando notícia, que eu achei bem curioso, né? O alarme dele já são as primeiras notícias da manhã, né? E um outro fala que coloca o podcast para dormir e ele coloca um time, que é para desligar quando ele já estiver dormindo, né? E às vezes ele esquece e ele diz que acaba escutando podcasts dormindo, né? Achei também isso interessante. É muito interessante porque isso se assemelha ao tradicional consumo de rádio, né, Elis? Só que agora você tem a portabilidade do celular, né, que traz a você essa mobilidade, essa portabilidade que permite você ouvir em qualquer lugar, e os fones, né, que tem esse potencial imersivo, que proporciona essa concentração no que se ouve. Elis, você colocaria alguma questão relacionada ao antigo e ainda existente consumo de rádio e Sim, eu esse novo hábito de consumo do podcast? Essa questão da imersão que foi mencionada agora, eu acho que tem muito a ver com o poder da palavra. Que mais que essa seja conceitual, né, ela tem essa coisa semântica, ela tem essa coisa da emoção. Então, desperta a emoção de quem está ali ouvindo. Então, o podcast, ele vem mesmo, eu tenho observado isso muito em sala de aula. Eu pergunto para os meus alunos, vocês ouvem rádio? Não. Vocês ouvem podcast? Sim. E preferencialmente esse podcast mesmo de comédia que foi mencionado aqui, de cultura, mas o fato é que é uma remodelagem, a meu ver. Eu mesma me tornei uma assídua ouvinte de podcasts e comecei a produzir podcasts também. Então é uma ferramenta apaixonante. Eu acho que ela tem esse encontro com o rádio porque ela é tão apaixonante quanto. E esse ouvir, esse escutar é muito parecido. Houve uma remodelagem, mas ao mesmo tempo está ali o poder da palavra despertando essa emoção. A meu ver, um dos motivos pelo aumento dessa consumo durante esse período pandêmico que a gente está vivendo. Então, Zé, o nosso que está em nossa companhia, o Júnior Monteiro, usou uma expressão muito interessante. O podcast é o rádio da geração Y. É verdade? Olha, teve até uma brincadeira numa mesa recentemente sobre podcast e rádio, para ver se fazia uma polêmica, e uma colega respondeu, gente, você consegue comparar cinema a teatro? Porque a questão é que, mesmo que seja tão semelhante, o podcast ele é uma ferramenta que ela está disponível a hora que você quiser. E essa é a questão. O rádio é ao vivo.
ele acontece. Se você perdeu, se ele virar um podcast, ótimo. Mas se você perdeu, você não tem como recuperar aquilo que você perdeu. O podcast você vai ouvir a hora que você quiser, no momento que você quiser, do jeito que você quiser, sabe? E é isso que dá uma liberdade e faz com que essa mídia cresça tanto. E também com que as pessoas se acostumem, porque aí, tô esperando aquele programa semanal, tô esperando aquele programa quinzenal, e você sabe o que vai acontecer, sabe quando vai entrar, porque você está acostumado, você vai marcar outro dia caso a sua agenda complique. Então, assim, essa é a questão. O podcast, ele é tão dinâmico, ele é tão aberto para as pessoas utilizarem, que ele está crescendo muito, e muito, muito, muito. Tanto que hoje tem pessoas querendo levar a mídia de podcast para o YouTube, né? E a gente já está sofrendo uma nova transformação do que é podcast. E aí, o que o podcast vai virar? Não sei, mas, porém, contudo, entretanto, a gente já tem essa opção, né, para as pessoas se deleitarem a hora que quiserem. E é isso que as pessoas querem. Elas querem ter autonomia. Quando você dá autonomia, todo mundo ama. Eu queria jogar a bola para você mesmo, Cleiciane, porque se os alunos entrevistados comentaram esse aspecto que o Zé levanta, de que essa nova condição de escuta também é parte desse atrativo, né? Sim, ele falou dessa comparação aí, essa polêmica do rádio com o podcast. Eu também entendo que são mídias totalmente diferentes, embora usem, né, tenham aí um pouco da linguagem, mas o fato de não ter uma programação, o fato de a pessoa escolher o que vai ouvir, na hora que vai ouvir, já o distancia do rádio, né, desse meio massivo. E aí, é interessante nas entrevistas, né, alguns estudantes falaram, teve estudante que disse que podcast tem um aspecto nostálgico, porque faz lembrar o rádio que ouvia com os pais no carro, mas mesmo assim, sabe que é diferente, né? Porque escuta o momento. E aí tem uns 2 ou 3 estudantes que falaram assim que tem raiva de rádio, que não gosta de rádio por causa das vinhetas, e eles ficam chateados porque o rádio... Alguns podcasts são uma transposição do rádio para o podcast. E aí eles dizem, quando começa aquela vinheta que é o rádio, eu não quero ouvir, né? Tipo, não vou perder meu tempo com isso, né? Não são todos os estudantes, mas eles têm uma certa aversão com essa simples transposição de uma forma de comunicar num meio para o outro, né? E aí um outro estudante também falou que gosta de fazer a própria rádio dele no Spotify, né? Tem uma ferramenta no Spotify que ele consegue combinar os podcasts com as músicas que ele gosta de ouvir, não que a rádio passa para ele. Então, ele faz a própria programação dele no Spotify. Aí eu achei isso interessante e mostra realmente que são coisas diferentes, né? Embora tenha aí uma coisa em comum, que é a própria linguagem, o áudio em si, né? Então, temos aqui uma questão da Suelen, que é professora da Faculdade de Comunicação da UNB. Obrigada, Suelen, pela sua pergunta. Ela diz o seguinte: qual tem sido a relação do mercado publicitário com o universo dos podcasts? E aí eu acredito que Elis e Zé podem falar um pouco mais sobre isso, né? Porque é uma nova fronteira que se abriu aí para a monetização, né? Agora no final do ano, eu tive a oportunidade de entrevistar 3 produtores de podcasts. Um deles, que é o Autoconsciente, é um dos podcasts mais ouvidos no país, na área a área temática dele. Ele chega a ter 2,5 milhões de ouvintes únicos, tá? E ela muita dificuldade de monetizar. Durante muito tempo ela fez de uma forma amadora, fazia em casa mesmo. Depois ela passou para aquela agência B9, que foi a agência que foi agora incorporada pela Rede Globo de televisão, pelo Sistema Globo. Então a coisa começa a melhorar, mas ela nunca conseguiu, com tanto ouvinte, ela nunca conseguiu ganhar realmente dinheiro com isso. O outro, que foi o Yoga Contemporâneo, é um professor, o podcast dele tem mais de 10 anos, e ele começou colocando as pesquisas dele de doutorado, de mestrado, e está até hoje muita produção.
mas também não conseguiu monetizar. E o caminho que ele escolheu foi justamente esse mencionado pelo Zé, que é levar para o YouTube. Porque aí no YouTube ele consegue trazer um público maior e consegue ali. Mas ele falou: olha, eu realmente não tenho, a gente precisa de orientação, a gente precisa de apoio, porque a gente não consegue deslanchar com isso. E aí o caminho que ele escolheu foi o YouTube. E o outro foi o da Monja Coin, que a Monja Coin ela é um fenômeno no YouTube, e o podcast dela, embora não seja atualizado e tal, o podcast ele traz as palestras que ela faz, mas é super ouvido ainda assim o podcast, mas ela realmente, a Monja já é um outro caso, né? Seria um caso muito específico para a gente estudar. Mas nessa pesquisa o que eu constatei foi isso, muita dificuldade de monetizar, e mesmo para podcasts grandes como esse, que eu considero um podcast, né, 2 milhões de ouvintes, 2 milhões e meio de ouvintes únicos, não é pouca coisa, né, gente? Pode comentar, Zé. Meu primeiro comentário sobre isso é que o mercado publicitário ainda não sabe pesquisar podcast. O mercado publicitário sabe pesquisar YouTube há muito tempo. Mas podcast, embora seja uma coisa que não é nova, que está aí, está uma mídia cada vez maior, né? Para o mercado publicitário ainda é uma questão, porque enquanto algumas pessoas e algumas empresas começam a diminuir os spots que colocam em rádio para aumentar spot em TV e spot no YouTube, eles estão começando a pesquisar o que é podcast e como é que eles trabalhariam com isso, né? Muitas empresas, elas têm ido atrás de alguns podcasts específicos e eles querem ver um Media Kit, querem ver um Media Kit, assim, supremo, que mostre o que o seu podcast é de verdade, que fale muito bem sobre seus ouvintes, e muitas pessoas que produzem podcast ainda não têm muita afinidade com a criação de um Media Kit, e como é que eles divulgam o podcast para monetizá-lo. E isso complica muito. Então, as pessoas hoje que produzem, geralmente estão dependendo, por exemplo, de editais de fomento à cultura, como o Aldir Blanc, que teve recentemente, e muito podcast foi contemplado, porque se depender das empresas, a gente vai demorar muito, já que há uma preferência a podcasts que já existem e que, na verdade, nasceram de outra mídia, seja de blog, como o Milkshake chamado Wanda, que nasceu do Papel Pop, como o pessoal do Nerdcast, que já veio do YouTube também, né? E esses podcasts são muito procurados justamente porque eles já eram conhecidos antes de serem podcasts. E eles entram no mercado de podcast já com um público que os conhecia, né? E aí as empresas também sabem quem são eles. Rapadura Cast daqui também é um grande exemplo, que começou com um blog falando de cultura pop e depois explodiu com podcast. Mas a dica para ingressar é começar a pesquisar justamente desses podcasts grandes, como é que eles fazem o Media Kit deles. Alguns podcasts, eles disponibilizam os Media Kits nos seus sites. Você entrar no do Rapadura Cast, o Media Kit deles é muito bonito, é muito bem feito. Aquele Media Kit já mostra que eles fazem um estudo sobre quem é o público deles, então eles conversam com os ouvintes, pedem para os ouvintes responderem algum formulário, e aí fazem um Media Kit baseado naquilo que eles sabem dos ouvintes, para criar os dados e para mostrar às empresas que eles têm potencial para divulgar a marca. E procura a empresa, porque a empresa não vai te procurar. Ela vai te procurar se você for muito conhecido. Mas se você está começando, procura a empresa e mostra para a empresa que não é questão de número, mas é questão de que os seus ouvintes, eles são qualificados para o produto, porque você vai mostrar que o seu podcast é ótimo para apresentar aquele produto, para divulgar o produto, os ouvintes, eles estão naquela faixa etária que o produto está sendo promovido e tudo mais. E aí é você que vai ter que se vender no início. E só assim
a gente, como produtor independente de podcast, consegue alguma coisa, principalmente dentro do mercado que já está muito fechado e que está começando a ampliar para podcast agora. Obrigada, Zé. Então, nós vamos já partindo para o encerramento. Eu tenho aqui 2 comentários. Aliás, um comentário do Elton a respeito de uma entrevista do Richard Berry, que ele diz o seguinte: o rádio é um meio dispersivo. Nós o ouvimos enquanto fazemos outras coisas, mas pesquisas mostram que as pessoas gostam de se concentrar nos podcasts. E ele completa: podcasting é muito mais ativo, os ouvintes fazem muito mais escolhas. É algo que pode estar também num press media, né, para explicar o porquê, né? Por que é importante. Esse elemento da concentração é um deles, né? Então, os ouvintes fazem muito mais escolhas, desde assinar ou seguir um programa, até selecionar quando e onde vai ouvi-lo. Então, os podcasts são um meio para se jogar, não apenas por causa dessa tomada de decisão, mas por causa da natureza e do nicho do conteúdo. Penso que isso significa que os ouvintes estão mais próximos e mais conectados aos podcasts que ouvem. Daqui uma grande chave para quem busca essa monetização. Esse aspecto aparece nessa pesquisa, Cleiciane? Não, mas uma coisa que eu ia falar, dar um pitaco sobre isso, ouvindo, e aí como ouvinte, não como pesquisadora, tem alguns podcasts, tem um podcast específico que eu escuto, né, que ele é mantido por financiamento coletivo, né, então sempre no final do programa eles pedem para as pessoas apoiarem, né, o projeto, né, então tem um site para as pessoas darem lá a contribuição mensal, e eles dizem assim, e se você não puder pagar, eu vou te pedir um favor para você ouvir, né, na plataforma Aurelo, que é uma plataforma também de áudio, que é a única que remunera os podcasters, né? Então, eles pedem para as pessoas ouvirem lá. Mas é interessante observar quando a professora Elis fala do YouTube, né? Porque lá remunera, é uma busca, né? Mas mesmo assim, né? As pessoas acabam ficando reféns dessas plataformas, né? Estão trabalhando para essas plataformas e não conseguem negociar essa remuneração, né? Às vezes nem conseguem ter remuneração nenhuma, né? E no caso do YouTube não negocia, você não sabe nem como que os algoritmos definem como que você vai ganhar aquele recurso, né? Ou não. Bom, no nosso chat aqui não há mais comentários, apenas a Lorena Caoli diz o seguinte: esse ano teve um painel na Campus Party sobre Media Kit para podcasts e eles disponibilizaram exemplos. Foi bastante instrutivo. Mais uma vez, a importância, e eu acho que essas pesquisas, como de Cleiciane e de outros pesquisadores nessa área, oferecem elementos importantes para o convencimento desses patrocinadores, como, por exemplo, o fato de que você se concentra mais e que é uma mídia mais concentrada do que o rádio como uma mídia dispersiva. Cleiciane, eu abro o microfone para os seus últimos comentários e depois agradecendo muito os comentários de Elis Regina, de José Henrique, e torcendo para que a associação APOD possa depois ler este material de Cleiciane, que, embora seja uma pesquisa focada num grupo específico de alunos, mas que tem conexão com esse perfil mais geral, né, de jovens que ouvem podcast, eu creio que há insights muito interessantes sobre nessa pesquisa, que pode, inclusive, gerar novas perguntas para a pesquisa que a POD faz. Cleiciane. Na verdade, eu quero só agradecer, né? Eu estou terminando a minha dissertação, acredito, né? Estou na reta final com as minhas orientadoras, né? Johnny Moura e Nélia, professora Nélia. E aí é muito bom, né? Você chegar ao final e poder também compartilhar com outras pessoas, né? Para não ficar só no papel, na dissertação, e poder trazer esses resultados, discutir e pensar outras fontes de pesquisa, né? Então, é mais agradecer aqui a interlocução com vocês. Obrigada, gente, pelo convite. Eu pergunto se o Elton vai voltar aqui para finalizar esse fórum.
Estou aqui de volta para agradecer muito essa contribuição desse painel que abre esse fórum a partir dos resultados dessa pesquisa tão rica que a Cleiciane está desenvolvendo sob a orientação da professora Dione, com a orientação da professora Nélia, no nosso PPG-Com da FAC. E agradecer esses comentários da professora Elise, essa interlocução, e do Zé Henrique também, né? Porque isso já demonstra também essas pontes que estamos fazendo, essa aproximação, é o que caracteriza a extensão, não é, Elise? Essa nossa aproximação com entidades associativas como a ABPOD, né, a Associação Brasileira dos Podcasters, que ontem, inclusive, foi celebrado o Dia do Podcast, né? E esse fórum vai acontecer numa semana muito especial, por isso também. Cleiciane, desejar para você, além de agradecer, desejar uma excelente finalização dessa etapa, né, da pesquisa, porque eu creio que pela riqueza desses comentários que a professora Nélia foi colocando aqui, essa pluralidade, né, de outros caminhos que a pesquisa vai poder te apontar, eu acho que tem muita motivação aí para trabalho, né, trabalhos adiante. Eu estava comentando a entrevista aqui do Richard Barrett, está num dossiê bem interessante da revista Radiofonias, e agora uma das perguntas que a professora Nélia projetou era da professora Suelen, né, sobre publicidade, e lá ele comenta uma coisa muito interessante também, professora Nélia e Elis, que quando o rádio perceber, né, que as pessoas né, também escutam entrevistas mais longas, que elas se interessam por esse aprofundamento da informação, elas vão voltar a fazer isso. Ele faz um exercício meio de futurologia, né, e imagina que as emissoras de rádio, o título da entrevista, né, ele diz que o rádio tem muito a aprender com o podcast, o que nos provoca muito, porque a gente tem muito esse lugar comum, né, de dizer que é o contrário, né, que o podcasting bebe do rádio, mas pela questão do uso da linguagem, né, e do suporte dessa gramática própria, né, que utiliza esses elementos, e isso é bem verdade, mas eu acho muito interessante essa provocação dele, né, de que o rádio vai aprender também com o podcast, sobretudo como se reposicionar nesse ambiente da plataformização. Essa é uma das pesquisas que a gente tem feito juntos, eu, a professora Nélia, e percebido que as emissoras de rádio ainda precisam compreender melhor, não só como se inserir no ambiente das plataformas, mas como se integrar de verdade, né? Entender a lógica, né? Isso, entender a lógica e desenvolver estratégias ali. E, bem, compreender como os podcasts fazem isso é um processo, e desse processo faz parte a compreensão de como as pessoas o consomem, né? E aí a Cleiciane faz um recorte muito interessante. E sem querer me alongar, mas tem uma coisa que foi falado hoje no fórum, no GT de jornalismo, que seria a necessidade da gente também depois buscar compreender como essa produção no âmbito universitário, é claro que a Cleiciane está focando no consumo, mas não necessariamente no consumo de podcasts produzidos pela universidade, né, ou por universitários. É como universitários consomem esse conteúdo, mas é uma coisa que foi destacada lá no GT hoje, é como a produção universitária, falando dela agora especificamente, pode, né, e deve se buscar estratégias, desenvolver estratégias para sair também desse nicho. O que é um desafio, não é, Zé? Também para a podosfera em si. Porque os dados da própria ABPOD, eles demonstram que esse meio, essa linguagem, né, os podcasts, eles estão muito nichados numa audiência que tem um nível de escolaridade universitária, né? Então, são pessoas que têm a sua graduação, pós-graduação. Então, que desafio é esse nosso? Por que ainda o podcast está sendo mais consumido, né, por essas pessoas, né? É muito interessante. Eu acho que a pesquisa da Cleiciane, né, professora Nélia, professora Dione, também pode não ser o foco agora, mas ela também vai lançar luzes para essa questão. Quando a gente entender o porquê
universitários escutam podcast, o que é que eles gostam de escutar, talvez a gente possa entender também porque é que essa audiência tem se aproximado mais, né, desse tipo de produção. E qual é o desafio, Zé? Que é essa produção, né, que esse mundo aí, né, da podosfera tem, o desafio que se tem para sair, né, desse... não é que é largar esse nicho, né, mas é que é de alcançar outros, né? Então, assim, as pessoas... os que estão na educação básica, por exemplo, ou as pessoas com a escolaridade mais baixa, ou as pessoas até com mais idade, né? É outro aspecto que a ABPOD revela em algumas das suas pesquisas, né? Que a faixa etária fica ali entre 28 e 35 anos, entre a maior audiência, né? Eu acho que esse é um dos dados, né? Eu sei que até os 35, mas, enfim, por que será? Será que são as plataformas que têm... A gente até pensou um pouco sobre isso, né, professora Nélia? Se, por exemplo, as plataformas oferecem uma interface que me parece que ainda não é tão amigável para uma camada expressiva dessa audiência que vem do rádio, por exemplo. É muito complexa. A acessibilidade ali também é difícil ainda. E também, né, Cleiciane, são muitas plataformas, né? Então, fica difícil mensurar quantos desafios temos e passar a pensar sobre os podcasts na universidade. Em Elisa é muito interessante porque abre esse leque de tantas coisas que a gente pode estudar, além de produzir. Esse aspecto que Elis falou, e aí a última coisa que eu destaco, prometo, é que o uso para a educação, incrível, né? Realmente, a gente tem observado isso. O Centro de Educação à Distância da UNB, inclusive, promoveu um curso, né, para os professores. Eu pude contribuir um pouco, nós, né, do Lab Áudio, pudemos contribuir um pouco com alguns tutoriais para auxiliar colegas de outras áreas, e a gente vê que, né, não só aqui na UNB, mas em muitas universidades, o podcast tem sido utilizado como um instrumento, né, para educação, né, sobretudo nesse momento que a gente vive essa coisa do ensino remoto. O exemplo hoje, para mim, super expressivo, professora Nélia, foi a Universidade Federal do Amazonas, né? A área de telesaúde, né? Com, Elis, um trabalho assinado por 25 profissionais da saúde. Nenhum deles, né, jornalista ou com especialização nessa área, Zé Henrique, mas todos, né, todos produzindo podcast e desenvolvendo ali um trabalho de interesse público, Cleiciane, incrível, né, com aquela comunidade da região da Amazônia. Falando nisso, quero saudar o professor Mauro, que está aqui nos acompanhando, né, lá dessa região, Mauro Celso, e mais uma vez agradecer a vocês por esse painel que abriu e enriqueceu tanto, né, esse momento. Pedir que vocês continuem aqui, se não for demais, eu queria continuar com a presença de vocês para a gente passar para um segundo momento. Pode ser, professora Nélia? Pode ser, sim. Muito obrigada, Elton, pelo convite. Agradeço a Cleiciane, Elis Regina, a companhia do Zé Henrique. Todos colaboraram para que esse debate fosse excelente e enriqueceu a pesquisa que Cleiciane está desenvolvendo, né, neste momento, na fase final da redação da dissertação dela. Bem, eu aproveito com muita alegria, né, essa presença de vocês aqui. A professora Elis Regina, companheira da FAC, do Lab Áudio, a professora Nélia, do nosso PPG-Com, da FAC, a Cleiciane, que nesse momento aqui também, eu sei que figura como essa representação, eu digo isso porque troquei essa ideia com o Vilas Boas, né, representando a nossa UNB-TV, e o Zé Henrique, que aqui também representa, né, esse núcleo de pesquisa da ABPOD. E qual é a nossa ideia agora, brevemente, nesses poucos minutos, é expor para vocês o que motivou, né, o surgimento do UNBcast e ter de vocês algumas sugestões, ainda que em apontamentos breves, para caminhos que a gente pode seguir percorrendo para potencializar esse projeto, para continuar motivando e fomentando a produção dos podcasts por universitários, para mostrar esse também como um espaço um espaço onde está se conformando aí, um espaço-tempo conformando uma nova
um novo campo de trabalho, não é, Liz? Assim, e quando eu penso isso, vejo aqui a Cleiciane, a gente tem a UNB TV, e a gente percebe que as TVs também estão se importando e procurando produzir podcasts, ou seja, as TVs, as organizações como um todo, né, as autarquias, as assessorias de comunicação, os programas de pós-graduação têm aí uma possibilidade de fazer a divulgação científica da sua produção, né, e estabelecer também por meio dessa mídia a memória da sua produção também, acho que é uma palavra-chave interessante. Então, onde estamos e para onde queremos ir, né? Eu vou pedir aqui ao José que projete a tela, possa ir passando, porque ele que está aí com a tela, no unbcast.com, né, nós fizemos um primeiro desenho, né, de um ambiente aí que, vamos dizer assim, registra o nascimento dessa iniciativa. É muito interessante dizer que essa designação como rede, da forma como a gente tem falado, ela deseja, na verdade, somar. Foi aquela palavra que apareceu como uma palavra-chave, sabe, Elis, para designar um pouco do nosso desejo nesse momento, e também ela representa um pouco do que o LabAudio, né, já vem desenvolvendo há algum tempo, né, com o seu repositório, né, labaudio.nb.br, agregando ali, se tornando um espaço, né, para que a gente tenha a memória das produções universitárias dos estudantes, né. Então, ali tem registros muito interessantes, e outros colegas da FAC, e não só da FAC, mas de outros cursos da UNB, passaram a perceber aquele espaço como um espaço realmente contributivo para esse aspecto da memória das produções, né? E os podcasts vieram a potencializar isso. E aí nós pensamos que, nesse momento em que a nossa UNB passa, né, e a professora Nélia, a Elis, tem aí uma trajetória muito mais vasta do que eu na Faculdade de Comunicação, né, que estou há 5, 6 anos, conhecem esse nosso debate sobre a nossa emissora universitária, e agora o professor Rafael, ele tem trabalhado de novo nessas reflexões, e a gente vê que esse campo, né, da produção dos podcasts pode contribuir, inclusive, para a gente pensar essa retomada. A partir dessa experiência mesmo que a gente faz online, utilizando as plataformas de streaming, utilizando o site, e enxergando, né, nessas produções, né, e percebendo que elas reverberam, que essa vontade das pessoas, né, de produzirem seus conteúdos, né, uma contribuição, né, por exemplo, para essa retomada. Essa é uma das coisas que nos interessa. Mas essa ideia de rede, ela vem somar, né, com redes que já existem e que estão estabelecidas, com um trabalho de muita competência, como é a Rede Internacional de Rádios Universitárias, a RIU, que é a rede das redes, a Rede de Rádios Universitárias do Brasil, da qual a professora Nélia integra o conselho, né, diretor, e outras iniciativas que a gente já enxerga esse trabalho em rede, como faz Pernambuco com a Rádio Cordel, né, como faz o Espaço Experimental na UFPB, só para citar 2 exemplos. E aqui a gente acredita que pode, por exemplo, né, fortalecer essas produções acadêmicas de diversas áreas, que estão em diversas regiões. A prova de que realmente a gente começou pensando e dando passos interessantes os resultados que nós tivemos com esse encontro, né? Nós tivemos números que daqui a pouco eu vou pegar esse trechinho de fala para ressaltar, já compartilhei em algumas redes, mas aí estão alguns objetivos, né? Entre eles, proporcionar essa cooperação entre projetos, né? Desenvolver, né, essa cooperação de projetos para potencializar o impacto das produções, sejam elas advindas das disciplinas, dos trabalhos de conclusão, dos projetos de extensão, de PIBIC, também fomentar aí a criação de novos podcasts universitários, o compartilhamento de experiências, essa troca,
né, mais sistematizada entre essa produção que nasce, né, no campus e essa produção que está além do campus e que o Zé Henrique hoje representa. Nesse encontro, a gente trouxe aqui 8 grandes, eu digo grandes pela projeção nacional que eles têm, né? Isso, quando eu digo grande eles, não estou dizendo que pequenos somos nós, mas a projeção que tem podcasts como que nós recebemos, como 37 Graus, Faxina Podcast, Vida de Jornalista, Ser Sonoro, Retrato Narrado, Vozes, né? E ontem, Negro da Semana, Vidas Negras, né? Então, a gente pôde trazê-los aqui e criar, né, essa ponte onde eles também vêm compartilhar conosco essa experiência, né? Então, a gente quer promover e apoiar. Com esse evento, a gente dá um pontapé nessa promoção também, né, do apoio a ações de formação continuada, né, na área dos podcasts, da mídia sonora, e quer se somar, né, a outras iniciativas dessa área. Então, o que eu queria destacar aqui, mais 2 pontos, né, é que com o evento que vem, digamos assim, que celebrar o início dos trabalhos dessa rede, que foi motivada por estudantes, por podcasts que eles já desenvolviam de maneira muito autônoma, como o Papo NBase. A gente tem aqui um material já muito rico para se trabalhar com pesquisa, como os roteiros, como as próprias produções, né? Os fonogramas estão ali para serem estudados em termos de construção de narrativa, de métodos de trabalho, os resumos que nós recebemos das 18 instituições que participaram do GT, mas são 105 autores ao todo, também traz aí para a gente um campo de trabalho interessante. Né? Então, como é que podemos continuar juntos, né, com tantas instituições que se achegaram nessa primeira realização do NBcast, a potencializar isso como um campo de estudo e um espaço de produção experimental, né, de memória e de valorização dessa produção, né? Aí no site a gente até abriu esse espaço, né, para que as pessoas participem desse mapeamento, um mapeamento que a gente tem estudos que já deram algum pontapé sobre isso, como, por exemplo, a Isane está aqui, ela faz parte de um grupo que iniciou um mapeamento sobre os podcasts produzidos na pandemia, né? Foi lá onde, por exemplo, nós conhecemos o Telesaúde da UFAM. Então, vejam como as redes funcionam, né? Agora o Telesaúde veio e pôde relatar a sua experiência. Eu fico por aqui pedindo que vocês visitem, né, o nbcast.com, e gostaria de ouvir da professora Nélia, da professora Elis, com a experiência de tanto tempo, né, nesse campo da pesquisa e da produção em mídia sonora, o que é que elas enxergam como possibilidades, né, de caminhos para a gente continuar esse trabalho, né? Eu acho que tudo que a gente fez caminhou até aqui, acho que de maio até aqui, né, para nascer esse evento, foi para a gente chegar nesse momento, assim, de escutá-las. A gente sabe que vai ter pouco tempo de escutar vocês e de escutar as pessoas que estão aqui no chat, né? Que sugestões tem para a continuidade desse projeto, como a gente pode ampliá-lo, porque a gente viu muito potencial e o mérito, né, não é do Labial de UNB, não é do Elton, da Nélia, do Carlos Eduardo, da Elis, da Karina. O mérito é de todo mundo que atendeu o nosso chamado para vir conversar sobre isso durante essa semana inteira. Da ABPOD, né, que nos acolheu e nos deu esse apoio, das agências juniores da UNB, enfim. Gostaríamos de escutar e de projetar aqui sugestões de vocês que estão acompanhando pelo chat também, né? É isso. Professora Nélia? Elton, eu tenho uma certa fissura em relação à questão da gestão. Eu acho que quando você se propõe a fazer uma rede, você precisa de um núcleo forte que possa, de fato, ajudar nessa gestão, fazer com que haja dinamismo, que as coisas fluam e que tenha um caminho claro, porque, às vezes, muitas tarefas
e sem gestão pode parecer que há coisas demais. E aí o que há demais pode se diluir. E tem aquele efeito reverso que é a perda de atenção, né? Você vê tantas coisas que você não consegue se concentrar naquilo que é essencial. Eu acho que você pode liderar esta rede com um grupo que possa, de fato, ajudar a criar as bases para que haja um fluxo de atividades, né, importante. E outras, só fazer um mapeamento como esse que Isane já está conduzindo, já é um trabalho enorme e já é uma grande contribuição. E um terceiro aspecto que tenha sempre uma curadoria, que eu acho que é a palavra da moda, né? Até o gatekeeping, as pessoas querem transformá-lo em curadoria hoje, né? Usando o que nós tínhamos nos jornais, né? Então, acho que são essas três coisas, né? Um grupo de apoio que, de fato, possa estruturar o trabalho, menos é sempre mais, desde que ele tenha uma organicidade, que as pessoas consigam ver essa organicidade. E terceiro, que concentre-se, às vezes, numa coisa que pode dar uma grande projeção para a rede, que é este mapeamento. Porque ele é inédito, não existe outro, ninguém fez isso ainda, se fez parcialmente, às vezes se faz por uma região, mas é um trabalho de muito fôlego nesse momento. E talvez, como uma última recomendação, ter muito sintonia com o fato de que este também é um ambiente móvel, a produção no âmbito da universidade, né? Às vezes se concentra o entusiasmo numa determinada turma, num semestre, aí no semestre seguinte já não tem mais, o aluno sai da universidade, perde o contato com aquela produção que ele estava desenvolvendo, já perde o interesse. Então, a gente precisa mostrar como é que nesse mapeamento, aquilo que fica para depois, para fora dos muros da universidade, e aquilo que, de fato, alimenta o próprio processo de conhecimento sobre a linguagem sonora, sobre a produção para a mídia sonora, que isso também é parte de um processo de aprendizagem muito importante para qualquer profissional, para qualquer aluno que queira atuar profissionalmente neste campo. Obrigado, professora Nélia. Tomei nota aqui. Eu acho que essa questão da gestão é muito interessante. Esse mapeamento pode, de fato, ser uma das prioridades, né? E essa sintonia com esse ambiente, né, mutacional é muito interessante também. Esse desafio, só vou destacar essa questão da gestão, que é muito interessante, a gente combinou, acho que as falas se combinaram nos GTs, né? A gente é meio ilha, né? Quem trabalha com rádio, somos pequenas ilhas, né? Então, encontramos 2 professores, 3 professores aqui, 2 ali, mas as outras áreas, se a gente pensar, são assim também. Mas eu acho que a gente já trabalha bem em rede, e a prova disso foi essas respostas que a gente recebeu, né? Relacionadas a esse convite. Talvez o desafio para a continuidade esteja aí, na organização da gestão, né? Com certeza a senhora vai poder depois passar mais dicas sobre isso. Queria agora ouvir a Elis, né? O que é que ela acha. Obrigada. Assim, você disse, né? Olha, não é meu mérito, não é mérito aqui, é um mérito de todo mundo. Mas a gente tem de dizer claramente, é seu mérito muito, 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 Elton. Um evento grandioso, uma rede como essa, e você é o idealizador, né? Então, assim, esse trabalho, os números que você apresentou agora são grandiosos. Então, a gente viu aqui no chat vários comentários enaltecendo e já pedindo a próxima edição. O pessoal já quer o novo. Então, assim, parabéns. Eu acho que esse espírito empreendedor seu é muito marcante e trouxe isso para o evento. Eu acho que a comunicação organizacional, eu vou ter que falar, né, da nossa parte, acho que ela tem uma contribuição aí que pode ser oferecida nesse trabalho. Você falou muito em memória
organizacional, e a memória é fundamental para que a gente possa rever processos, mudar processos. E eu vejo na área de produção, nossa, muita dificuldade ainda em realizar esse trabalho de uma maneira que a gente tenha essa memória. Então, isso para mim é um ponto chave. Todo ano a gente fala aqui no Brasil que será o ano do podcast. E não é o ano do podcast, acaba não sendo. Por uma dos motivos, e foi levantado por você anteriormente, é justamente a questão técnica. Aí já é fácil, é muito mais fácil do que era em 2007, 2008, 2009, mas ainda continua sendo muito difícil. Então, nós, como universidade, e sempre com um papel importante na comunicação pública do país, se essa ferramenta ela é tão poderosa, e parece que é, né, as pesquisas da Cleisiane mostrou isso, nós temos esse compromisso de torná-la mais acessível, de torná-la mais integrada à vida das pessoas. Você mesmo mencionou aí um público que fica de fora, que são os idosos. Então, acho que são várias questões que podem ser observadas e tratadas. Foi levantada aqui a questão do gênero também nos dados da pesquisa, e que nós podemos estudar melhor ainda essa ferramenta, né? Por que essas diferenciações no consumo? Então, parabéns. Eu vejo que tem aí um papel importante da comunicação organizacional, falo aqui em nome dos outros colegas também, pode contar com a gente, quando fala gestão, planejamento e memória, tem muito na comunicação organizacional. E é isso, gente. Parabéns aí, Elton, pela grandeza do que você apresentou aí com relação aos resultados alcançados. Elis, muito obrigado, né? É interessante como as coisas muitas vezes estão ali diante dos nossos olhos, mas é como a professora Nélia tocou, vou fazer uma ponte rápida. A gente viu muito, né? E às vezes quando a gente está vendo muito, aí a gente demora a ver pequenas coisas, né? E o fórum está aqui, achei muito boa essa ideia da gente ter esse pequeno momento aqui para discutir, porque a gente vai com outros olhos para esse horizonte, né, que se apresenta. E você coloca uma coisa super interessante, Elis, essa ponte com a comunicação organizacional pode ser incrível. Quem sabe a gente pensa num componente aí optativo conjunto para pensar, né, como fazer essa gestão, ainda que seja trabalhando com um tema, né, sei lá, os podcasts em memória, aí a gente fazer um piloto, né, de mapeamento a respeito disso e divulgar, eu acho que é muito interessante. Em síntese, eu quero dizer que a aproximação com a comunicação organizacional, acho que é um próximo passo que fica ali ainda maior, né? Porque já tem muito, inclusive, tem vários alunos participando, né? Que são da comunicação organizacional no projeto, né? E a gente já sente a diferença, né? Porque os meninos de fato, são bem sistemáticos e pensam sempre assim, né? Pensam como criando mapas mesmo, né? Assim, e oferecendo caminhos. Isso é muito interessante. E agradecer, né, Elis, porque é um comentário muito generoso seu, e eu tenho certeza que se não fosse assim, para a gente sentir esse apoio, né, de pessoas como você, como o Carlos Eduardo, como a professora Nélia, que na UNB tem esse protagonismo na área da mídia sonora, né, também da mídia sonora, eu acredito que a gente não se encorajaria tanto, né, de criar ações como essa, né, porque a gente vem nesse lastro aí, desse percurso que vocês já desenvolvem de uma forma tão interessante. Eu vou, para dar uma pausa nos pensamentos da UNB, né, mas eu quero escutar a Cleisiane também. Eu queria perguntar para o Zé Henrique o que é que ele acha que pode ser interessante, né? Em que medida, por exemplo, a gente pode estreitar laços com a ABPOD, se nesse campo da pesquisa, vocês já são super parceiros nossos aqui, por exemplo, na realização do prêmio, né? Então, o que é que você acha, Zé? Então, eu queria já colocar primeiramente para você que produz podcast, você, só por produzir podcast, você pesquisa, porque para fazer podcast
a maioria das pessoas pesquisa para saber como edita, pesquisa para criar um roteiro, pesquisa para se aprofundar naquele assunto que você está querendo apresentar para a sua comunidade, para os seus ouvintes. Então, abracem a ideia de que vocês também pesquisam. E por que não podcast na universidade, né? Inclusive, é uma coisa que eu acho uma demanda importante para todas as universidades, para trazer todos os assuntos que são feitos dentro dos programas de pós-graduação, principalmente, que eu acho que divulgação científica por podcast é uma tendência e precisa aumentar cada vez mais. E, claro, né, é muito bom estreitar laços, principalmente com essas redes que estão nascendo e estão crescendo. A gente tem contato com várias outras redes para que a gente possa juntos construir, né, o podcast brasileiro de uma forma em que as pessoas consigam ter mais acesso, as pessoas consigam entender melhor o que é um podcast e tudo o que faz um podcast ser ou não profissional, que é uma das demandas da gente enquanto Associação Brasileira de Podcasts, que é melhorar cada vez mais a cadeia produtiva dos podcasts, fazendo com que, desde o produtor até o ouvinte, a sensação de que o podcast está melhor seja verdadeira. E entre nós, né, cabe justamente isso, esse contato em que a gente tem mais facilidade, mais manejo. Acho muito importante, muito interessante que a gente discuta justamente os caminhos, né, as tendências de podcast, já que, por exemplo, no caso do Cleiciano, que acabou de apresentar aqui dados importantíssimos sobre pesquisa com universitários que consomem podcasts, como é que esses universitários consomem, o que a gente, enquanto Associação Brasileira de Podcasts, pode transformar esses dados que estão sendo criados aí na UNB e que podem ser ampliados para outros lugares, para a gente debater sobre isso, já que também a gente sabe que os jovens, adultos, novos adultos, eles são a grande maioria, e como também a gente insiste, a gente pressiona, a gente consegue lidar com as empresas que trabalham justamente com agregamento dos podcasts, seja o Spotify, seja o Deezer, como é que a gente vai lá e bate de frente com eles para que eles criem um ambiente mais acessível, porque esse é o problema realmente das pessoas entender o que é podcast, e o podcast está sempre mudando o seu formato para que as pessoas consigam acessar, inclusive hoje, né, no formato de videocast. E aí é isso, acho que a gente tem muito a crescer junto, acho que essa tendência de socioativismo é o que mais importa para a gente conseguir essa resposta e esse respaldo cada vez maior dentro do que a gente produz. Zé, muito obrigado, viu? E assim, já antecipadamente, fica o nosso agradecimento pela acolhida, né? Então, aqui no seu nome, o André, né? Que tem dirigido, né, a associação nessa nova gestão. Eu vejo aqui o Balacó comentando, né, dessa abertura. A gente fica muito feliz com isso, né? E no que a Universidade de Brasília, né, por meio aqui da Faculdade de Comunicação, a professora Dione está aqui no fórum, está presente, e também se coloca, né, à disposição a faculdade para ser parceira, para a gente pensar em como colaborar, contribuir também com as pesquisas que vocês desenvolvem, né? Inclusive, só para dar um exemplo, né, que isso já está acontecendo de uma maneira assim bem orgânica, eu tive uma orientanda agora no PIBIC, e ela desenvolveu exatamente uma análise sobre dos indicadores da pesquisa da ABPOD, que é esse do nicho, né? Por que só pessoas desse nicho... E aí ela desenvolve algumas ideias, né, sobre que talvez a gente precise encontrar, né, e aplicar os questionários em outros ambientes, e outros espaços para compreender essa população que não escuta, né? Mas a gente sabe que são os desafios da pesquisa, e sobretudo em tempos remotos e na pandemia, né, fazer esse tipo de pesquisa.
mas é muito interessante a tua contribuição aqui, a gente fica muito feliz. Queria ouvir agora, né, te agradecendo, a Cleisiane, né, e saber também dela algumas sugestões. Na verdade, eu que agradeço, né, por mais uma vez, né, como eu já falei, estar compartilhando, conversando com vocês e de alguma forma me inserindo, né, também nessa rede, assim, acho que é mais me colocar à disposição, assim, para novas pesquisas também, né, se possível. Esse dado que você falou de outros públicos, né, nas minhas pesquisas exploratórias, eu cheguei até a aplicar, fazer algumas entrevistas com professores, né, para entender as diferenças também, só que para dar conta num mestrado, né, eu resolvi restringir mesmo, né, ficar no público que realmente tem uma maior assiduidade, né, e é diferente. Professores escutando, né, o que eles escutam e como escutam, ainda uma relação menos íntima, né, mas acho que é interessante, assim, observar outros universos, assim, acho que me coloco mais à disposição, mais do que oferecer dicas agora nesse momento, mais à disposição assim que eu terminar a minha dissertação para fazer parte mais, com mais assiduidade dessa rede, que é incrível, assim, eu só tenho a parabenizar, realmente, a gente entra no site e fica encantado com o tanto de informações, né, porque no início não era fácil, assim, a gente encontrar, assim, tantas informações sobre pesquisas, né, artigos, e o site do NBcast reúne muita coisa, não só os podcasts, né, que são produzidos nas universidades, mas também as pesquisas, né, e acho que vocês estão de parabéns por terem dado esses passos tão grandes. É isso. Ok, gente, eu acho que eu tenho agora mesmo um momento para agradecer, né? É curto o tempo, com certeza a gente poderia discutir mais, mas esses lampejos, esses insights, professora Elis, professora Nélia, Zé Henrique, Cleiciane, são riquíssimos e motivadores. Quero agradecer também em nome da professora Karina Flexor, né, que foi uma grande parceira para a realização desse evento. E aos professores da nossa comissão científica, né, que abraçaram, né, primeiro, assim, no primeiro convite, da professora Nélia Del Bianco, a professora Elis Regina, o professor Carlos Eduardo Eixo, o professor Fernando Paulino, a professora Suelen Valente, da FAC, né, a professora Rafisa Varão, por meio do projeto SOS Imprensa, por terem acolhido, né, essa nossa iniciativa. E se vocês me permitem, nesse momento de agradecimento, né, não vou falar sobre os números aqui, vou deixar para falar lá na abertura do prêmio, mas eu queria fazer o agradecimento a parceiros, né, e que eu tenho certeza que é muito importante também esse registro aqui, e a certeza de que poderemos contar com todos eles na continuidade do projeto, né, com as ações que formos priorizando, né, como a professora Nélia sugere, em termos de gestão mesmo, né, então, o laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação, né, que é uma equipe, né, com técnicos, professores, estagiários e estudantes das suas disciplinas. Então, o agradecimento ao Núcleo de Estudos, Produção e Inovação em Linguagem Sonora, que é o NEPLIS, ao Observatório da Radiodifusão Pública na América Latina, ao Grupo de Pesquisa Acesso Livre do Instituto de Letras da UNB, a Rede de Pesquisas em Narrativas Midiáticas e Práticas Sociais da Federal do Sergipe, UFBA e UNB, ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da FAC e UNB. Quero deixar aqui, né, esse registro, agradecimento à professora Fernanda Martinelli, professora Lisiane, professora Nélia, por terem se colocado à disposição e apoiar esse encontro, ao projeto SOS Imprensa e ao decanato de extensão da nossa universidade, ao NBTV, ao projeto Comunicação Comunitária, da pessoa do professor Fernando Paulino, que também integra a nossa comissão científica, a Rede de Rádios Universitárias, RUBRA, a ABPOD, Associação Brasileira de Podcasts, a Rede Rio, que se fez presente a partir da participação do professor Daniel Martim Pena, agradecer à professora Débora Lopes, que nos auxiliou nesse contato, a Pupila Audiovisual, ao LAPCOM, Laboratório de Políticas de Comunicação. E a vocês, todas e todos, né, um abraço à professora Fabíola, que nos acompanha aqui,
né, e tantos outros colegas, eu tenho mesmo a agradecer e convidar vocês para, nesse momento, migrarem, né, de sala para acompanhar a premiação do prêmio UNBcast. Nós recebemos 86, Elise, 86 inscrições, professora Nélia, Zé e Cleiciane. É incrível como está gigantesco, e se as inscrições tivessem permanecido abertas, a gente teria recebido muito mais. Então, a gente vai fazer essa premiação que é simbólica e que é para encorajar, né, motivar novas produções. Deixo vocês aí fazer essa saudação final, boa noite, e para mim já fica aqui esse agradecimento em nome da FAC, da UNB e do nosso projeto, né? Parabenizar você, Elton, e a todos os professores do Laboratório de Áudio, a direção da faculdade, e por ter oferecido à Semana Universitária uma contribuição interessantíssima, né? Um evento grande, poderoso, e que envolveu uma parte significativa do nosso corpo docente e também dos nossos alunos, né? A considerar muitos dos comentários que estão aqui, são alunos que participam ativamente das atividades do laboratório, né? E isso é um mérito, importante e uma conquista também pessoal, Elton, porque, afinal, a gente tem que valorizar todo esse esforço que o professor faz em sala de aula para poder gerar e conseguir formar pessoas que vão atuar nessa área de uma forma crítica, interessante, criativa e com muita qualidade. E, como disseram alguns dos nossos participantes, dos nossos ouvintes, né? Que venha a segunda edição do UNBcast. Parabéns, Elton, parabéns a todos aí que estão concorrendo, daqui a pouco vão conseguir aí ganhar um prêmio, vida longa para esse projeto incrível. Estou aqui na UNB já são mais de 10 anos, né? Ingressei em 2009, nunca vi uma semana universitária tão movimentada. Que coisa, assim, eu acho que essa online também trouxe isso, sabe? Tudo tem um lado, né? Muito movimento, e eu acho que esse evento contribuiu muito para toda essa movimentação, essa adesão, realmente. As salas sempre cheias, lotadas, as transmissões. Parabéns! Zé, Cleiciane. Só também desejar aí um novo evento presencial, como a audiência está falando aqui nos comentários, também torço por isso, quero participar mais uma vez, assisti algumas mesas, né, dessa semana, e realmente muito bom, assim, gostei muito de tudo que vi. E gente muito interessante, né, trazendo outros olhares, né, para os podcasts. Então, parabéns, boa noite, gente. Obrigado, Luciano. Zé? É isso mesmo, parabéns pelo evento, que está incrível desde o primeiro dia. A gente fica sempre feliz em ver como é que a gente está lidando com a pandemia e com esse novo sistema de aula, de eventos, de palestras e tudo mais, e como a gente está conseguindo impactar as pessoas mesmo assim, né? Então é muito importante a gente não parar de fazer o que a gente costumava fazer, que é trazer novidades, que é discutir temas extremamente pertinentes. E enquanto a BPod e também produtor de podcast, agradeço demais esse espaço em que a gente trocou muitas ideias justamente sobre produção de podcasts, sobre pesquisas dentro, né, do número de ouvintes, o que é que os ouvintes escutam, né, o que é que os podcasters têm produzidos também em relação ao conteúdo, e convidar vocês para conhecer mais a ABPod, ir lá no site da ABPod, nas redes sociais da ABPod. A partir de agora, de outubro, a gente está com a associação com o escritório Marcial e Linhares Advogados. A gente vai trazer muitos conteúdos
jurídicos sobre produção de podcast. A gente vai falar sobre marca, sobre, né, criação de conteúdo, plágio, sobre registro, mídia digital. Então, qualquer dúvida que você tinha sobre o jurídico e alguma coisa que você vai colocar no seu podcast, seja aquela música que você está com medo de pagar o ECAD, a gente vai tirar essa dúvida para você. Então, confira as redes da BPod e a gente vai estar aqui com esse contato aberto para quem precisar, para quem chegar, e é isso. Muito obrigado pelo espaço e vamos continuar com essa parceria. Obrigado, gente. Olha, sem mais delongas, só dizer um viva Paulo Freire, nosso grande homenageado na 21ª edição da Semana Universitária da Universidade de Brasília, e como ele dizia, e eu repeti isso no encerramento de todas as noites, a gente siga, não é, Elis, professora Nélia, Cleiciane e Zé, trabalhando com boniteza e alegria, né? E, enfim, reverberando isso. Gente, viva Paulo Freire, viva a universidade pública, né? Que é esse espaço que permite esse encontro. Vamos migrar para a próxima sala e conhecer os premiados. Um beijo e obrigado a todos e todas.